No vídeo de hoje, eu mostro que com conhecimento e planejamento é possível comprar passagens aéreas do Brasil para os Estados Unidos por menos de R$ 700 o trecho em classe econômica ou por menos de R$ 2.500 em classe executiva do Brasil para os Estados Unidos, mesmo em datas concorridas como essa para a Maratona de Boston de 2024. Neste vídeo eu quero lhe ajudar e compartilhar com vocês uma das minhas estratégias de pesquisa de passagem, como essas que eu vou mostrar agora. E a primeira pesquisa interessante de voo que eu trago no vídeo de hoje, para aqueles que vão assistir ou participar da Maratona de Boston de 2024, é esse voo operado pela Avianca, que sai do aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, com destino a Boston, com apenas uma parada, um voo de 13 horas e 30 minutos, um voo relativamente rápido. E é um voo que custaria aqui em milhas da Azul, eu vou explicar na sequência um pouco melhor sobre isso, é um voo que custaria 38.500 pontos o trecho. Então isso daria, para aqueles que conseguiram comprar recentemente pontos da Azul por R$ 15,75, então esse voo sairia 15,75 vezes 38 mil pontos, 38.500. Então esse é um voo que sairia aproximadamente a R$ 600 do aeroporto de Confins para Boston, operado pela Avianca. E o segundo exemplo que eu trago aqui é esse voo operado pela Copa Airlines. Esse já é um voo em classe executiva que sairia a 152 mil pontos, também saindo do aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, com destino a Boston. Um voo aqui com apenas uma parada e tempo total também bem razoável de 14 horas. Então esse é um voo para quem conseguiu comprar milhas recentemente da Azul. Na semana passada, a Azul ofereceu venda de pontos e milhas, e alguns conseguiram, a depender ali do clube que participavam, se tinha ou não o cartão da Azul, conseguiram esse preço aqui do milheiro. Então, 15,75 vezes 152 mil pontos. Então, essa é uma passagem que sairia aproximadamente R$ 2.400. E para aqueles que têm interesse nesse tipo de conteúdo, fique até o final, que eu vou mostrar um comparativo para aqueles que erram no planejamento de viagem, como que você pode, muitas vezes, gastar até 4 vezes a mais em relação a esses valores que eu mostro no vídeo de hoje. E embora muita gente desconheça, para aqueles que têm milhas da Azul, é possível utilizar essas milhas para voar com diversas companhias internacionais, parceiras da Azul. E como que a gente faz isso? Aqui pelo site da Azul, a gente vai entrar na seção Interlines, eu vou deixar o link desse site aqui na descrição do vídeo. Entrando na seção Interlines, vocês vão conseguir acessar, utilizando seus pontos Azul, utilizar para comprar passagem em diversas vias parceiras. E são muitas que têm assim, parcerias com a Azul, são todas essas, Aerolíneas, Aeroméxico, Air Canada, Air Europa, Air France. Então todas essas companhias, você consegue utilizar os seus pontos da Azul para realizar essa compra de passagem. Tudo aqui por meio da plataforma da Azul. Mas no vídeo de hoje eu vou focar aqui naqueles dois exemplos iniciais que eu trouxe para voar em classe econômica pela Avianca, né? Então a Avianca está aqui, e também aquele exemplo que eu trouxe para voar em classe executiva pela Copa Airlines. E o primeiro ponto aqui que eu destaco, que é a questão do conhecimento, como aqui a nossa ideia é simular, né, pesquisar voos para Boston, é importante você saber quais são as companhias que operam aqui no Brasil e voam até Boston. Então esse seria o primeiro passo. Eu trouxe aqui o caso da Avianca e o caso da Copa Airlines. E um outro conhecimento importante de você ter é saber em quais aeroportos essas companhias internacionais operam aqui no Brasil. E para a gente descobrir isso, tem uma forma rápida, tem uma ferramenta bastante simples, inclusive que eu já trouxe aqui em um vídeo anterior desse canal. Essa é a ferramenta que eu trago, na verdade é o site Fly Connection, para a gente descobrir rapidamente em quais aeroportos aqui no Brasil essas duas companhias, Avianca e Copa Airlines, operam. Então, fazendo primeiro para a Avianca, essa aqui é uma ferramenta paga, mas ela tem várias funcionalidades legais que são aqui gratuitas. Vamos filtrar aqui a companhia Avianca, e após fazer esse filtro, a gente vem aqui para o mapa e percebe que de forma bastante simples a gente consegue descobrir quais são os aeroportos que a Avianca opera aqui no Brasil. Então, são esses aqui com essa bola, com esse círculo azul. O primeiro deles é Manaus, o segundo é São Paulo, Guarulhos, o terceiro é Rio de Janeiro e o quarto é Belo Horizonte, Confins, que foi justamente aquela pesquisa que eu mostrei no início desse vídeo. E aqui uma outra informação bem legal que a gente descobre de forma bem rápida
Aqui, no caso, a gente sabe que a Avianca é uma companhia da Colômbia, mas a gente consegue descobrir de forma bem rápida qual que é o hub, né, qual que é o principal aeroporto da companhia no mundo. E aqui a gente percebe que tanto esses voos do Brasil, da América do Sul, quanto da América do Norte, eles se encontram aqui nessa região. Então, quando a gente passa o mouse aqui em cima, a gente percebe que o principal aeroporto é Bogotá, que liga várias cidades do Brasil e várias cidades dos Estados Unidos. E aqui a gente consegue perceber, quando a gente coloca o mouse aqui na América do Norte em cima de Boston, né, que realmente a Avianca ela opera desse hub principal dela, que é Bogotá, até Boston. Então aqui, por isso que é importante o conhecimento e o planejamento. Então aqui a gente já percebe, quando a gente for colocar lá na pesquisa, na Azul, na Interline, muito provavelmente quando a gente coloca Confins Boston, ele vai construir, né, vai pegar esses dois trechos, Confins Bogotá e Bogotá até Boston, né, e vai formar ali uma única passagem para a gente adquirir. Então esse aqui é um pulo do gato, é um conhecimento bem importante que poucas pessoas utilizam para fazer o planejamento. Mas aqui é uma ferramenta, para mim, bastante essencial. Caminhando aqui para o outro filtro, então a gente vai tirar aqui o filtro que a gente fez da Avianca, agora a gente vai colocar o filtro da Copa Airlines, então a gente seleciona aqui Copa, voltando para o mapa, da mesma forma, a gente consegue ver de forma bastante rápida quais são os aeroportos que a Copa opera aqui no Brasil. Então, passando o mouse aqui em cima, Manaus, Brasília, Confins, em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Galeão e São Paulo, Guarulhos. Então, veja aqui, quando você for fazer a pesquisa, seja pelo Google Fly ou pelo site da Smiles, que também tem, assim como o da Azul, essas parceiras internacionais, e quanto da Azul, é importante que você aqui simule diferentes saídas, né? Simule diferente. Independente de onde você mora aqui, vamos supor que você mora em alguma cidade que não opere aqui que a Copa não opere, por exemplo, em Curitiba, né? Mas o fato de você encontrar uma passagem muito barata, por exemplo, aqui, como foi o caso que eu achei, saindo aqui de Belo Horizonte, às vezes faz sentido você comprar esse trecho e depois comprar um trecho apartado, por exemplo, pelo site da Latam, da Smiles, ou mesmo em dinheiro, pelo Google Fly, e você compra esse trecho separado aqui, saindo de Curitiba para o aeroporto de Belo Horizonte. Então é importante que você simule na plataforma que você for pesquisar passagem essas saídas. Então simule Brasília, simule Belo Horizonte, simule Rio de Janeiro e Guarulhos, né, e depois ver se faz sentido você comprar esse trecho e depois comprar um trecho separado para chegar até esse destino. Então foi essa a estratégia que eu utilizei aqui basicamente, né? E como eu sei que no caso da Copa ela opera em Confins e também sei que a Avianca opera em Confins, basta você selecionar aqui a saída de Confins, chegando em Boston, e aqui você coloca a data de interesse e coloca buscar. Então essa pesquisa foi um voo saindo do aeroporto de Belo Horizonte, Confins, com destino a Boston, no dia 9 de abril, próximo aqui à data da maratona. Então, voo em classe econômica a 38.500. Eu trago aqui um detalhamento do voo. É um voo que sai de Confins e faz uma parada em Bogotá, no aeroporto de Bogotá. Aqui é uma conexão que ela não é tão longa. Sai do aeroporto de Bogotá às 2 e chega em Boston às 9h25. Aqui eu também fiz uma pesquisa não só para o dia 9 de abril, mas também para o dia 10 de abril. Veja que a plataforma trouxe aqui o mesmo preço, 38.500, que sairia ali por volta de R$ 600 o trecho. Aqui também eu trago o detalhamento do voo. É um voo um pouquinho diferente do dia 9, mas é um voo também igualmente rápido. E aqui foi o voo em classe executiva que eu trouxe da Copa. Também fiz essa pesquisa, saindo do aeroporto de Confins com destino a Boston, na terça-feira, 9 de abril, um voo de 14 horas. E aqui eu trago o detalhamento desse voo da Copa. Ele sai do aeroporto de Belo Horizonte até o Panamá. No Panamá faz uma conexão curta até, e do Panamá voa diretamente para Boston. E aqui tem todo o benefício de você voar em classe executiva, então veja que aqui você tem direito a 2 bagagens por passageiro, e tem algumas companhias que cobram uma taxa alta, que é conhecida como taxa de combustível, mas veja que aqui a Copa está cobrando taxas bastante razoáveis, de R$ 251, né, que são as taxas mais serviços. E uma informação um pouco mais avançada, mas aqui é uma informação interessante de eu compartilhar, é em relação à tarifa. Então são basicamente 2 tipos de tarifas que existem no mercado, a tarifa pública e essa tarifa award.
Então veja que aqui na classe executiva, a gente só conseguiu esse preço porque a gente conseguiu encontrar uma tarifa World. Essas são tarifas bastante limitadas, que a companhia ela disponibiliza um número por cada voo, e aqui todos os parceiros da Copa Airlines, eles enxergam essa mesma tarifa. Então, por isso que são tarifas bastante, às vezes, difíceis de encontrar, dependendo da época do ano. E vejo que aqui no caso da Avianca, a gente não tem uma tarifa World, é uma tarifa pública. A tarifa pública é basicamente quando aquela pontuação que você enxerga, ela tem uma correlação muito grande com os preços que você procura, por exemplo, no site, na plataforma do Google Fly. Mas aqui o que deve ter acontecido foi alguma promoção do próprio site da Interline, porque isso pode acontecer. Inclusive a Interline, há poucas semanas, eles anunciaram que eles estavam oferecendo no site 20% de desconto em algumas passagens. Então pode ser que esse aqui é um desses casos. E como eu comentei no início do vídeo, eu trago aqui algumas informações que evidenciam a importância de você ter conhecimento e planejamento nesse mundo de milhas. Então eu fiz aquela pesquisa no site da Azul, saindo do aeroporto de Confins para Boston no dia 9 de abril, valor 38.500 pontos. E eu utilizei também o site da Azul, da Interline, para fazer uma simulação, mas ao invés de sair do aeroporto de Belo Horizonte, de Confins, para Boston, eu coloquei aqui a pesquisa saindo do aeroporto de São Paulo, Guarulhos. Então ele encontrou aqui um voo também operado pela Avianca, em classe econômica, mas é um voo que sairia por 131 mil milhas, né? 131 mil pontos. Ou seja, mais de 4 vezes a mais do valor que a gente gastaria aqui saindo pelo aeroporto de Confins. E além de ser muito mais caro, mais de 4 vezes mais caro, é um voo também um pouquinho mais longo. Ainda é um voo bem razoável, de 14 horas e 40 minutos, mas é um voo mais longo que aquele que a gente encontrou do aeroporto de Belo Horizonte, um voo de 13 horas e 30 minutos. E da mesma forma que eu fiz aquela pesquisa voando em classe econômica, eu também fiz essa pesquisa em classe executiva, saindo do aeroporto de Guarulhos, ao invés do aeroporto de Belo Horizonte, também no dia 9 de abril, assim como foi aquela outra pesquisa. Então a gente também encontra voos da Copa Airlines que fazem esse trecho, né, Guarulhos-Boston, mas aqui a diferença também é muito relevante. Então é um voo que você gastaria 648 mil pontos, e naquele outro trecho, e naquele outro voo, como eu comentei, você gastaria aí 152 mil pontos. Quer dizer, uma diferença aqui de mais de 4 vezes. E veja que com conhecimento e planejamento, você já conseguiria economizar um dinheiro bastante relevante e poder utilizar esse dinheiro economizado em reservas de hotel ou no dia a dia mesmo na sua viagem para Boston. E se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com aquelas pessoas que possa fazer sentido. E continue também aqui neste canal, assistindo mais conteúdo sobre esse mundo de pontos e milhas.